aqui, perdão, Pepe, só trazendo aqui, porque acho importante que várias instituições e institutos e instrumentos, sejam jurídicos e penais e políticos, a gente sempre está trazendo aqui que eles estão desmoralizados ou carcomidos e precisam ser aperfeiçoados o quanto antes. Delação premiada, até próprios policiais prisionais, os privilégios que o Mano Ferreira fala tanto. Mas a delação é uma que realmente é a bola da vez e a gente precisa se empenhar em revisar esse troço. E, pelo visto, a própria delação, uma colaboração premiada, talvez a colaboração do ano, vai ter novos desdobramentos diretamente em Brasília, até porque o plano frustrado não foi levado a cabo, que estava sendo arquitetado contra o alto escalão do governo Lula, está tendo cada vez mais desdobramentos, o que se sabe até agora do plano de golpe, né? Eu vou acionando o David de Tarso aqui, antes da gente já ir para Brasília, fazer uma ronda ali na capital e entender o depoimento do Mauro Cid. David. É isso porque cerca de 35 militares sabiam desse plano, discutiram essas ações. São 10 generais, 16 coronéis e um almirante que promoveram essas discussões em torno da minuta de golpe, né? E hoje, inclusive, tem o depoimento do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que estará de cara a cara, né, com o ministro Alexandre de Moraes. Então, novos desdobramentos... Vai ser o Alexandre de Moraes que vai fazer essa oitiva. Meus amigos. Vamos para Brasília, então? Então, mas... Perdão. A gente vai repercutir. Vamos para Brasília, então, com a nossa repórter Luciana Verdolim, para saber um pouco mais da expectativa rondando esse depoimento. Pode ser bombástico. Na verdade, muito em breve. Já estaremos com a própria Luciana. Então, Palumbo, Mano, fiquem à vontade. Expectativa de vocês. Eu acho que as investigações têm que ter o curso normal. O PP talvez possa comentar muito melhor do que eu. Mas como que ele vai ouvir... vai presidir essa oitiva e depois ele mesmo vai sentenciar? Ele é vítima, não é isso, Pepe? Não, de fato, né, é meio estranho. É ilícito e é ilegal, né, o juiz que é vítima ser o julgador do caso. Nenhuma sombra de dúvida em relação a esse aspecto. Agora, em relação ao Mauro Cid e o depoimento que vai fazer ao Moraes, é bom lembrar que o Moraes foi o ministro do STF que homologou a delação do Mauro Cid. Então, em relação à delação premiada do Mauro Cid, né, para discutir as incongruências, as inconsistências e as omissões da delação premiada, para ver se vão manter ou não os benefícios que o Mauro Cid teve, né, com a delação premiada, não é nada anormal o Alexandre de Moraes, que homologou a delação premiada, no que tange somente ao aspecto da omissão, inconsistência e incongruências da delação premiada, ele ouvir o Mauro Cid em relação a esses assuntos. Mano Ferreira, o Brasil parece preso naquele famoso dia da marmota. Sabe o dia da marmota? Aquele famoso déjà vu, coisas que vão se repetindo, eventos que vão se sucedendo. Aquele famoso pesadelo repetitivo. Coisas que deveriam ter ficado no século passado vão chegando com uma nova roupagem e contornos assim mais desgraçados. Marinho, né? Que quando a gente fala que estarão cara a cara Mauro Cid e a Alexandre de Moraes, eu lembro lá atrás de quando estiveram cara a cara numa oitiva como essa, o Sérgio Moro e o presidente Lula, né? São curiosas como a gente tem se acostumado a ver cenas importantes e muitas vezes até emblemáticas da política brasileira estarem ocorrendo não no parlamento, onde seria o lugar natural para que ocorressem, mas nos tribunais, que não deveria ser o palco da arena política, mas a gente vê muitas vezes a política indo para as páginas de polícia e, portanto, tendo como cenário os tribunais. A gente precisa que essas investigações possam ocorrer com todos os desdobramentos. Um ponto importante é que o Mauro Cid recebeu treinamento militar. Existe o chamado treinamento de versões. Caso a operação fique em risco, você tem já duas versões combinadas para uma modificação de versão da história. O ponto é que, com tantos elementos comprobatórios já recolhidos no processo, as versões que o Cid trouxe caíram, né? Não fazem mais sentido, porque foram contraditadas com informações que estavam no próprio celular de Mauro Cid, que ele havia apagado, que só vieram à tona no curso do processo graças ao convênio lá com a tecnologia israelense, que recuperou arquivos que haviam sido apagados do aparelho
telefônico. Resta saber como o Mauro Cid vai se comportar agora, dado que as versões que ele trouxe já não se sustentam mais. Agora, repare muito bem. É um golpe que não houve, ok? Mas pelo andar da carruagem, as coisas estão escalando para envolver toda, ou pelo menos quase toda a cúpula militar do país. E é um desfecho que não vai acabar bem e pode acabar afundando a gente numa crise institucional, por mais que tenha sido 2 anos depois, né? Então, é esse lapso no Brasil até o passado é incerto. É esse lapso temporal que assim, causa uma certa Eu tô vendo estranheza. que tá te Sabe por quê? tá te consumindo. Eu pedi informações, Tá ontem eu liguei consumindo. para diferentes fontes, assim, tanto pessoas próximas ao Cid, né? Uma delas me relatou, falou que ele é muito leal ao Jair Bolsonaro, por isso acha pouco provável que nessa nova delação, por mais que ele possa sofrer com complicações, ele realmente vá delatar o Jair Bolsonaro. Outra questão que eu perguntei sobre esse programa israelense, o Celebrity Premium, utilizado pela Polícia Federal. Porque todos os envolvidos são da área militar, inclusive um dos presos é um policial federal. E ele sabe como é que funciona a investigação, porque por mais que você apague as conversas no celular, os registros, eles ficam armazenados, a polícia consegue recuperar por meio desse software. Ele até explicou a questão de hardware, tá? Eu sou meio ignorante nessa área, mas basicamente ele vai gravando num disco, aí você apaga, vai sobrepondo as informações que estão naquele disco. A Polícia Federal consegue recuperar isso voltando o disco. Basicamente funciona dessa forma. E esse sistema, ele consegue, num celular, recuperar as informações num prazo de 4 horas. 4 horas. E aí a gente tem 2 anos depois essas informações vindo à tona. Então, isso também que causa uma certa estranheza em relação às investigações. O contexto que está se dando. Eu não acho estranho, não, David. Eu acho que o processo tem seu tempo, a investigação tem seu tempo também. Então, eu não vejo nada normal, porque não é um celular só. São 300 celulares que você pega a informação. São 300 provas que você... 300 documentos que você consegue ter acesso. Você vai então cruzando você não as consegue fazer isso de um dia para o outro. Realmente, 2 anos... É complicado. Por uma complexidade de investigação como essa, eu não vejo nada de anormal o prazo, não. E outra, não tem nem efetivo para ver tanta... Tem a perícia, é demorado. E mas um caso o como esse é próprio prioridade. delator, ao que tudo indica, deu uma versão que já era uma coisa bem pensada, no sentido de ter aparências de verdade, mas que quando você escrutina no detalhe, você vê que não fica de pé. Então, os próprios investigados também estão tentando despistar os investigadores, né? Como costuma Corroborando acontecer. aqui o que o Pepe falou. Imagine pegar o seu celular, o meu, do Mano, e você ver todas as Eu sei, conversas destrinchar durante isso 2 anos. é difícil. É muito difícil. Você tem que ficar horas e horas e horas olhando. Só que uma coisa que chama atenção todos eles tinham a certeza que não seriam investigados, porque eles sabem como é que funciona. Eu tive acesso à Certeza fonte. da impunidade. Nos presídios da polícia tá cheio de malandrão também que achou que nunca ia rodar e rodou. Falta exemplo nesse país, Pepe? Não, falta exemplo nesse país, com certeza, com certeza. Eu digo mais, a empáfia é tão grande que achava que nunca a investigação ia chegar nele. Eu acho que é uma questão até anterior, não é nem uma sensação de impunidade, vou ficar impune, não. A empáfia, a arrogância era tão grande, nunca meu celular vai ser investigado, eu nunca vou ser investigado. E aí acabou caindo na investigação. Agora, David, tem uma questão também anterior, também, que é importante, né? Essa investigação não tem uma força-tarefa como a Lava Jato, não. Né? O policial que investiga esse caso está investigando mais 300 casos diferentes. E não tem efetivo. Mas você acha que isso não é tratado também como uma prioridade? Eu acho que sim, mas não tem uma pessoa só fazendo não tem efetivo a dedicação pra isso. exclusiva muito sobre esse difícil. assunto. Porque eu tentei informação por meio de fonte e assim, tá numa área super restrita da Polícia Federal, poucas pessoas têm acesso a esse policiais. inquérito. E você não pode expandir essa investigação deles, não vaza a informação. Então, mas aí são pessoas assim muito específicas e que ficaram focadas nisso. Pelo menos essa é a informação que eu Exato. tive. É melhor você ter menos pessoas trabalhando numa investigação do que você ter 200 pessoas, policiais no caso, e essa informação vazar. Ainda mais quando a gente está investigando pessoas da alta cúpula. Exato. Né? Então, seria É fácil muito sensível isso. ter conexões ali, né, para ter informação. Senhores, agora impressionante como... Eu queria te ouvir, Paulo, ali no grupo de WhatsApp aí dos parlamentares, o burburinho em Brasília, nos bastidores, questão do tal PL da anistia. Em que pé está isso? Clima fúnebre no ar? Não, é desânimo, né? Agora parece que afundou mesmo. Vai ser muito difícil, né? Conseguir qualquer tipo de anistia depois de todos esses episódios que aconteceram, desde da explosão na véspera do feriado e tudo que vem acontecendo. Eu acho
bem pouco provável que este PL da anistia prospere. E não pode prosperar, né? Porque a gente está falando de algo muito grave, uma tentativa de golpe de Estado, de modificação de toda a estrutura de poder, de colocar abaixo a democracia liberal e o Estado democrático de direito. E precisamos aprender com a história do Brasil. Os golpes que vingaram tiveram, antes de dar certo, tentativas anteriores com os mesmos personagens envolvidos. Os personagens que fizeram o golpe de 64 haviam, anos antes, tentado dar outros golpes e que não tiveram sucesso e que não foram devidamente punidos. Então, nós precisamos, em defesa da democracia, para que essas aventuras autoritárias fiquem de uma vez por todas nas páginas da história e não voltem a perturbar a sociedade brasileira, precisamos dar o exemplo. Aqueles que tentarem qualquer tipo de aventura autoritária serão punidos rigorosamente. É isso que a sociedade brasileira espera. Mas tem uma coisa também que muita gente me questiona, né? Eu até escrevi sobre isso para quem é assinante premium no site da Jovem Pan, sobre o que pode de fato incriminar Jair Messias Bolsonaro. Por enquanto, os áudios coletados, as informações que foram divulgadas quanto a essa operação contra-golpe, tem áudios das pessoas envolvidas nessa minuta golpista. Mas até mesmo uma prova concreta contra ele, um áudio dele enviado, ainda não tem isso. Tem a impressão lá no Palácio do Planalto, depois o documento sendo enviado à casa oficial onde fica o presidente, onde ele morava, né? Então tem essas informações, mas nada ainda de concreto contra ele, pelo menos que tenha sido divulgado. Tem até uma Vamos lembrar que todos esses funcionários de alto escalão envolvidos são de alto escalão da presidência da República. Mauro Cid era o principal braço direito de Jair Bolsonaro. Mas não dá para controlar o que esse povo fala. Meus amigos. Não dá para controlar. Agora, olha só,